Keima é um rejeitado do Call of Duty que se torna obcecado por conquistar simuladores de namoro em vez de viver a vida. No entanto, tudo muda quando ele faz um acordo com uma demônia que o obriga a conquistar garotas com espíritos malignos. Tudo começou quando, como de costume, Keima foi pego jogando videogames na aula, fazendo com que levasse uma pancada no rosto. Isso resultou nele parecendo com o Botas da Dora, a exploradora. No entanto, o idiota voltou para seu harém de videogames em pouco tempo. De repente, uma garota veio correndo em sua direção e danificou seu precioso jogo no processo. A cabeça de vento se chamava Ayumi, e ela perguntou a Keima se ele poderia limpar o telhado sozinho, já que estava desperdiçando a vida de qualquer forma. Keima não tinha a intenção de ajudar uma garota da vida real, mas Ayumi já tinha deixado uma vassoura e fugido. Mais tarde, Ayumi ficou preso no dever do telhado sozinho, então lamentou como as garotas reais eram como Sakura, inúteis, mas presentes. Ele entrou de novo em seu mundo de jogos, onde era conhecido como o deus da captura. Ele era tão bom em derrotar vilões de jogos que perdedores como você enviavam e-mails pedindo conselhos. A esse ritmo, Keima poderia superar Zeus. Foi então que Keima recebeu um e-mail dizendo que tinha uma garota para ele se ele pudesse realmente conquistar qualquer garota. Keima sentiu-se insultado pelo desafio, então clicou no botão para prosseguir. De repente, o céu ficou negro e um raio rosa caiu no telhado, revelando uma garota flutuante chamada Elsie. Elsie agradeceu a ele por aceitar o contrato e arrastou seu traseiro magrelo para ir procurar espíritos fugitivos. Quando chegam a uma sala de aula, Elsie examina a área enquanto Keima jura que nunca mais vai misturar metanfetamina e cocaína. Após se recompor, ele pergunta quem diabos ela é, então ela explica que é uma demônio do inferno que agora faz parte da equipe Espíritos Fugitivos. Keima conclui que ela está sob efeito de febreze e tenta sair quando Elsie o avisa que sua cabeça pode explodir. Keima de repente percebe o colar em seu pescoço e pergunta o que está acontecendo. Elsie explica que ele assinou um contrato com um demônio e Keima percebe que era aquele e-mail suspeito. Elsie então acrescenta que se ele não cumprir as condições ou quebrar o contrato, sua cabeça vai estourar como uma garrafa de champanhe. Keima imediatamente exige que ela tire a maldita coleira dele, mas ela diz que primeiro precisam capturar os espíritos fugitivos. O alarme dela dispara e ela aponta Keima para o mais próximo. Uma acontece que é a Ayumi de antes, mas desta vez ela tem uma aura maligna que grita: "Eu não lavo meu sutiã". Elsie explica que alguns espíritos malignos do inferno vieram à superfície para causar mais estragos, mas eles se escondem nos corações dos humanos. É por isso que a equipe Runaway precisa de parceiros humanos que possam forçar os demônios a saírem dos seus corações, ou seja, fazê-los se apaixonarem por você. Quando Keima pergunta como ele deve fazer, diz que beijos que roubam almas resolveriam o problema. Infelizmente, Keima conta que o mais próximo que chegou de ação real foi: "Menina, é quando sua mãe lhe dá um beijo de boa noite". Elsie começa a chorar ao perceber que seu destino está nas mãos de um virgem, enquanto Keima pede a ela para tirar o colar. Elsie revela que é impossível e promete morrer com ele para fazer disposto a isso. Ela também tem um colar, então se o contrato for quebrado, tanto o humano quanto o demônio explodem como fogos de artifício de ano novo. Depois de ouvir isso, eles acabam do lado de fora, deprimidos. Keima faz sua lista de jogos para jogar novamente antes de morrer, então Elsie pergunta a ele porque ele simplesmente não tenta sua razão de videogame na vida real. Keima lamenta que eles não são a mesma coisa. Por exemplo, o time de atletismo feminino nem tem o cabelo amarrado. Quando Elsie se pergunta qual é o problema, Keima dá um sermão, concluindo que ele não pode conquistar garotas que não se esforçam. No entanto, Elsie aponta que a Yuma acabou de amarrar o cabelo, mas Keima afirma que isso não será suficiente. Ele insiste que está sem poder se elas continuarem usando fraldas em vez de shorts curtos. Então Elsie mostra sua mágica e diz que pode mudar as aparências externas, mas precisa que ele trabalhe no interior. Uts, no dia seguinte, Keima aparece com enormes faixas para apoiar a Yumi, então ela corre e o derruba com um chute por deixá-la envergonhada. Keima tenta se justificar na hora, mas a Yumi o estrangula e o avisa para não tentar novamente enquanto se afasta furiosa. Elsie o avisa que a Yumi pode levar a cabeça dele antes do colar, mas Keima a tranquiliza dizendo que está tudo conforme o plano. Nos próximos dias, Keima continua a aparecer com grandes banners que irritam a Yumi até que ela finalmente decide ignorá-lo completamente. Elsie aparece e aponta que a Yumi parece odiá-lo mais agora, mas ele diz que o ódio pode facilmente se transformar em amor, enquanto apresenta sintomas de abstinência de jogos. Eles de repente ouvem os alunos do terceiro ano repreendendo a Yumi por usar fora do seu treinamento. Tempo. Quando ela pergunta qual será a sua punição, eles dizem para ela correr 30 voltas no campo. Mais tarde naquele dia, a Yumi termina sua sentença e suas amigas vêm para animá-la. Elas apontam que Keima deveria ter estado lá para apoiá-la. No dia seguinte, Keima retoma o assédio com a faixa, mas a Yumi continua a ignorá-lo. Elsie garante a Yumi que, se Elsie vencer amanhã, ela com certeza se apaixonará por a Yumi. Mas quando a Yumi faz sua rodada de treino, acaba tropeçando em um obstáculo. A Yumi acaba torcendo o tornozelo, o que significa que ela não pode correr. Mas então suas amigas apontam que algo pareceu estranho com o seu obstáculo. Keima observa enquanto a Yumi fica triste sozinha, enquanto Elsie se prepara para os sons iminentes de estouro. No entanto, Keima diz que eles chegaram a um ponto de virada e ele pode ver o final. Naquela noite, ele faz a Yumi encontrá-lo, mas ela o repreende por ser insensível com seu cesto de presentes de boa sorte. Keima diz que esperava que ela desse o seu melhor na corrida do dia seguinte, mas a Yumi insistiu que seu tornozelo estava torcido e perguntou a ele como ela poderia possivelmente correr. É então que Keima diz que ela não está realmente
machucada. A Yumi pergunta do que ele está falando, então Keima explica que ela teria se machucado se estivesse correndo a toda velocidade, mas como ela não estava com o cabelo preso, isso não era o caso. A Yumi finalmente desiste do ato e diz que é melhor assim. Ela lamenta que não conseguiu correr bem desde que entrou para o time e por mais que pratique, não conseguiu melhorar. A Yumi chora enquanto se pergunta o que há de errado com ela. Mas a Yuma diz pra ela simplesmente dar o seu melhor porque ela já é a número 1 no coração dele. A frase quase expulsou o demônio dela, até que ela começou a bater nele por ser tão brega. No entanto, quando a Yumi nota os tênis de corrida no cesto de presentes, ela pergunta a Yumi se ele vai torcer por ela na próxima vez. Dia. Quando Keima concorda, a Yumi se inclina e o beija, liberando o gorducho malvado dentro dela, permitindo que Elsie entre em modo caça-fantasmas. No dia seguinte, a Yumi ganha o primeiro lugar e seus veteranos até a parabenizam pela vitória. Keima volta aos seus videogames, pois a Yumi perdeu todas as memórias da captura. No entanto, quando Keima se perguntou por que o colar ainda estava sufocando colegas que de repente perguntaram onde ele estava escondendo a irmãzinha dele. Acontece que ela estava oficialmente se juntando à escola dele como sua irmã. Toda a classe começou a ficar encantada com o quão fofa ela parecia, ao contrário da Simplória. Mas quando ela garantiu a eles que seu irmão poderia conquistar todas as garotas da escola, eles riram muito. Depois da escola, Elsie tentou seguir Keima, mas ele insistiu que ela tirasse o colar dele, já que havia feito sua parte. No entanto, Elsie deu a notícia de que ainda havia muitos espíritos fugitivos para capturar. Então ela achou que viver e ir à escola com ele tornaria as coisas mais fácil. Keima insistiu que ela não era sua irmã, e não havia como ela se infiltrar em sua casa. No entanto, sua mãe Mary apareceu e a convidou para entrar. Uma vez dentro, Elsie afirmou casualmente que era a filha ilegítima do marido de Mary. Mary achou que era uma piada até Elsie entregar-lhe uma carta de sua falecida mãe, o que a levou a correr para o telefone e deserdar seu marido. Mary disse a Keima que seu pai estava oficialmente banido para o leite, loja, mas prometeu cuidar de ambos. Mais tarde na loja, Keima se recusou a aceitar Elsie porque ela ainda não se tinha estabelecido completamente como sua pequena irmã. Para isso, as condições aceitáveis eram ser relacionada por sangue, ter memórias compartilhadas e se importar profundamente com o irmão. Elsie tentou argumentar, mas quando ele insistiu que era inútil, Elsie chupou seu dedo e tomou um pouco de seu sangue para cumprir a primeira condição. Keima saiu, então Elsie planejou mostrar a ele o quanto se importava. À noite, Elsie preparou o jantar e amarrou Keima, então ele não teve escolha senão comê-lo. Elsie planejou dar-lhe uma refeição que parecia que Nemo foi encontrado em Inferno. Keima tentou implorar por sua vida, mas sua boca foi forçada a abrir para comer. Surpreendentemente, não estava ruim, então Keima comentou sobre o quão brilhantemente limpa a casa estava. Elsie informou que estava encarregada da limpeza há 300 anos graças à sua vassoura fiel. Ela tenta mostrar uma demonstração, mas acaba atravessando a casa por engano. Então, finalmente, o estômago de Keima encontra Nemo, e ele corre para o banheiro para tirá-lo. Mais tarde, Keima toma um banho, lamentando sobre como precisa se livrar de Elsie. Mas quando ele se lembra das memórias que teve com ela até agora, percebe que ela está começando a atender às condições. De repente, as luzes se apagam e Keima sente algo tocar nele. Quando ele tenta acender a luz, encontra Elsie no banho com as irmãs dela soltas. Keima pula e pede para ela parar de desencadear esses eventos estranhos de irmã mais nova. É quando Elsie explica que ela realmente é uma irmã mais nova. No inferno, ela tinha uma irmã mais velha que era realmente um demônio entre os demônios. Por outro lado, Elsie era uma empregada doméstica glorificada. Quando foi escolhida para o espírito fugitivo, Equipe, ela ficou tão feliz que finalmente poderia fazer o trabalho de demônio. Essa história triste não comoveu Keima, e Elsie começou a chorar no banho. Então Keima disse a ela que, como ele é um homem de lógica, seus sentidos estão lhe dizendo para aceitá-la como sua irmã. Elsie ficou muito feliz. E Keima assegurou a ela que isso não tinha nada a ver com a visão de sua uva, sementes. No entanto, ele planeja capturar os espíritos malignos para se livrar dela de vez. Elsie ficou muito feliz ao ouvir isso. Então, como presente de agradecimento, ajudou-o a lavar seu jogo com sabão e água. No dia seguinte na aula, Elsie escreve uma nota para Keima, que parece mais deprimido do que o normal. Quando ela tenta passar a nota, o professor pede ao aluno para ler o conteúdo em voz alta, e toda a turma ouve ela se desculpar por algo que aconteceu no banho. Keima usa isso como motivação extra para encontrar os espíritos fugitivos. Depois da escola, Elsie corre atrás de Keima, que está cansado de seu azar, quando eles notam uma multidão de estudantes desesperados. Quando Elsie pergunta o que está acontecendo, Keima explica que como a comida na cantina é cara, todos compram sanduíches daquele vendedor. Nesse momento, o alarme da Elsie toca, e ela tenta descobrir em quem está o espírito fugitivo. De repente, uma garota rica chamada Mio anda até lá e diz aos plebeus para se separarem como o Mar Vermelho. O vendedor entrega-lhe um sanduíche e o mordomo tenta pagar com uma nota de 10.000 ienes, mas o vendedor diz que não tem troco. Mio diz a ela para entregar quantos sanduíches 10.000 ienes podem comprar, e o vendedor oficialmente fica sem estoque. Quando os estudantes reclamam, Mio diz que é culpa deles por serem pobres como um cachorro sarnento. Elsie anuncia tristemente que encontraram seu alvo. Mais tarde, eles vigiam o alvo e Elsie diz que provavelmente ela será difícil de lidar, mas Keima afirma que ela será moleza. Segundo ele, personagens distantes se fazem de difíceis e durões por fora, mas na verdade são puros por dentro. Elsie pergunta como ele pode ter tanta certeza, então Keima assegura de que ele é, visto esse tipo 300 vezes em seus jogos. Keima então olha Elsie nos olhos e diz que está apaixonado por ela.
Elsie começa a surtar, já que até demônios desaprovam essa lei no Alabama, mas Keima explica que estava apenas testando uma confissão de amor do seu jogo. Seu plano é se confessar para Mil desde o início, para que ela não dite o ritmo. Com isso, ele começa a praticar suas melhores falas em Elsie, mas ela é muito idiota e leva tudo a sério. No dia seguinte, Keima se confessa para Mil e pede para não. Então Mil chama seu mordomo para lhe dar uma lição enquanto ela se afasta. Keima esperava a rejeição, mas algo parecia estranho, então ele diz para Elsie rastrear o carro com o equipamento dela. Poderes. Eles seguem um rastro até uma casa enorme, mas parece ser a casa errada. O rastro, na verdade, termina em um apartamento barato, que está definitivamente infestado de baratas. Keima e Elsie olham pela janela e encontram um mordomo implorando para Mil parar de fingir que é rica. No entanto, ela se recusa, dizendo que seu pai sempre a disse para manter a cabeça erguida. O mordomo lembra que seu pai agora está 6 pés abaixo, e que sua mãe luta para pagar as contas, repreendendo-a por comprar tantos sanduíches. O dinheiro deveria ser sua mesada por 4 meses, então o homem pergunta o que ela pretende fazer agora. Quando Mil diz que vai comer doces, o mordomo chega ao seu limite e pede demissão de seu emprego. Mil tenta correr atrás dele quando vê Keima na porta. Ela fica envergonhada, mas diz a ele para saber o seu lugar enquanto fecha a porta atrás de si. Elsie fica chocada ao descobrir que ela é pobre como um rato de igreja, mas Keima a repreende por tê-lo deixado. Enquanto isso, Mil entra em pânico ao perceber que foi descoberta, mas quando se lembra do pai, decide não ceder. No caminho para casa, Elsie lamenta que começaram mal. Novamente, mas Keima explica que eles fizeram um grande progresso, desta forma eles serão dois estranhos unidos por um segredo mútuo, já que ninguém mais sabe que Mil é falida. Isso é algo que eles podem compartilhar. Elsie pergunta se ele tem certeza de que ela não vai apenas achá-lo um perseguidor, mas Keima está confiante de que pode causar uma boa impressão. Ele promete continuar seguindo as regras de seus jogos até a vitória. Na manhã seguinte, o mordomo de Mil não aparece, então ela começa a caminhar para a escola quando Keima aparece para ser seu novo motorista. Mil teme que ele possa estar tentando roubar suas calcinhas para cheirar, mas Keima diz para ela simplesmente sentar na bicicleta. Mil insiste que prefere andar a pé do que tocar na bicicleta miserável dele, mas seus saltos falham na hora errada, derramando todos os seus sanduíches. Keima tenta convencê-la a mudar de ideia, mas Mil se recusa a usar tal tranqueira barata. Ao ouvir isso, Elsie usa seus poderes para transformar a bicicleta em uma impressionante passeio. Keima pede a ela para reconsiderar, então Mil finalmente cede relutantemente. Enquanto Keima se esforça, Mil se pergunta se ele realmente a ama tanto, mas decide que nunca poderá amar um plebeu. Quando eles chegar na escola, os estudantes ficam chocados ao ver Keima como um servo, mas ele diz a Mil que estará esperando depois da escola também. No dia seguinte, Keima continua seus deveres, mas a carruagem é ainda maior. Mil elogia seus esforços, mas ele mal está se aguentando. No dia seguinte, Mil admite que ele é muito dedicado e se pergunta o que ele quer. No entanto, no quinto dia, Keima desiste. Mil o repreende para fazer o trabalho, mas Keima diz que suas pernas quebrariam como gravetos se ele tentasse. Mil oferece motivá-lo e puxa um chicote, então Keima sobe em um poste para escapar. Quando ele desliza para baixo, Mil o pega e ri. Mas quando ela se dá conta, diz que vai voltar para casa. Elsie aparece e diz que mesmo como demônio, acha que o que Mil está fazendo é errado. Ela nem prestou homenagens ao pai falecido. Keima diz que ela provavelmente é uma boa pessoa no fundo, de acordo com o caminho que ele está seguindo. Com tudo o que ele fez por ela, ele deveria ter desencadeado eventos suficientes, então algo mais provavelmente está impedindo-a. Nesse momento, ele vê uma carta no chão e finalmente vê um fim se aproximando. No dia seguinte, Mil espera por Keima, mas quando ele se atrasa, ela começa a ir embora irritada. Ele eventualmente aparece com uma carruagem de abóbora e diz que também preparou um vestido apropriado. Aquela noite, um baile de pessoas ricas acontece enquanto Mil espera do lado de fora por Keima. Ele aparece vestido com um terno e Mil fica chocada com o quão fofo ele está para um plebeu. Mil pergunta por que ela o trouxe para esse evento, então Keima diz que não achava que ela deveria passar tanto tempo naquele perigo à saúde de um apartamento. Mil pergunta por que eles estão no quintal em vez do salão principal, então Keima diz que esperava que ela lhe desse algumas dicas de dança antes de entrar. Mil diz que ele não pode entrar, pois é apenas para os ricos e famosos. Ela lhe diz para fazer sua festa lá fora, embora ninguém comparecem. Elsie aparece com algumas bebidas, mas Keima a repreende por se vestir como convidada em vez de empregada. Mil fica irritada e puxa Keima para longe, oferecendo-se para ensinar-lhe a dançar. Ela estende a mão, mas Keima não sabe o que fazer com ela, então ela pega a mão dele. Ambos ficam com o rosto vermelho, então ela começa a mostrar-lhe como se mover. Enquanto eles dança, Mil se lembra das vezes que dançou com seu pai e de repente fica triste. Nesse momento, alguns idiotas aparecem da festa para perguntar o que Mil está fazendo ali. Eles perguntam se ela está mesmo morando em uma lata de lixo com a mãe e dizem que ela pode vir pegar comida dentro, já que isso é provavelmente por isso que ela veio de qualquer maneira. Mil se sente péssima, então Keima pergunta por que ela continua se agarrando a esse estilo de vida. Mil insiste que é rica, mas Keima diz a ela que seu pai já está satisfeito. Ela fez o melhor que pôde para viver do jeito que seu pai queria para preservar sua memória, mas Keima diz a ela que é hora de viver sua própria vida agora. Mil lembra-se do tempo com seu pai e insiste que se ela continuar a fingir, ele nunca irá morrer. No entanto, Keima lembra de que ela finalmente sorriu quando estavam juntos e ele quer ver mais disso. Naturalmente, Mil dá um golpe no rosto dele e o envia voando. Ela confessa que a memória de seu pai tem ficado cada vez menor desde que Keima apareceu. Keima insiste que ela finalmente deve escolher por si mesma e viver sua própria vida. Com Mil emocionada até as lágrimas, Keima lhe dá um beijo, fazendo com que o primo nada amigável de Casper seja empurrado para fora. Felizmente, Elsie o captura com sucesso em sua garrafa de fantasmas.
Na manhã seguinte, Keima está de volta aos seus videogames quando Miu interrompe e pergunta se sua mudança é suficiente para comprar um sanduíche. Keima diz que é suficiente para comprar 2, então Miu se afasta enquanto Elsie aponta que sua atitude ainda é a mesma. Keima diz que Miu está melhor esquecendo dele e do pai para poder viver sua própria vida agora. Certamente, Miu encontra seu caminho até a frente e finalmente paga por um sanduíche. Enquanto isso, em algum lugar no mundo, uma artista estava esperando quem veria seu esboço. Mas no final, ela sempre ficava sozinha. Esta garota pertencia a um jogo que não podia ser conquistada, então ela tinha perdido a esperança até que um novo jogador apareceu. Naquela manhã, Keima estava com a cabeça enfiada no jogo, então sua mãe o repreendeu, mas isso não mudou nada. Quando eles saíram para a escola, Mary disse a Elsie para garantir que Keima não fosse atropelado por Truck-kun por acidente. Elsie concordou, mas quando tentou falar com ele a excluiu. Mesmo na escola, tudo o que Keima se concentrava era em seu jogo. O Crimson Team o xingou por não escutar. Mas Keima não cedia. Na aula seguinte, Keima estava novamente nisso e levou um tapa na cabeça pelo mesmo motivo. Crimes. Durante todo o dia, ele foi socado, golpeado e esbofeteado, mas só o seu jogo o fez chorar. Elsie perguntou qual era o problema e Keima murmurou algo sobre se sentir impotente. Aparentemente, os rumores sobre um jogo que não podia ser conquistado eram verdade. Elsie diz que o jogo deve ser bem difícil para ele ter desistido, então Keima decide explicar o que está errado com ele. A heroína da história é uma artista e há uma cena em que ela quer te mostrar sua pintura. No entanto, se você escolher sim, ela apenas faz exatamente a mesma pergunta. Se você escolher não, o resultado não muda. Isso porque há um bug que faz com que essa cena se repita. Normalmente o jogo deveria avançar para a cena seguinte, mas por causa do bug, eles ficam presos ali. Keima lamenta não ter percebido os sinais de alerta antes de comprar o jogo. Os anunciantes estavam exagerando e comercializando toneladas de produtos para acompanhar com isso. No entanto, o lançamento foi adiado 23 vezes. Quando o jogo foi lançado, todos os streamers do Twitch apareceram, mas devido a inúmeros bugs no sistema, todos abandonaram o jogo. Elsie diz a Keima que não é culpa dele que o jogo tenha um bug, então ele não pode fazer o impossível. No entanto, Keima insiste que ele é o deus da conquista e nenhum jogo pode enfrentá-lo, então ele pretende obter a vitória. Ele arrasta Elsie com ele e diz pra ela anotar cada escolha que ele... Explicações. Ele explica que o looping pode ser evitado seguindo um padrão diferente de escolhas, então eles estão procurando por uma que não leve a um beco sem saída. Keima fica animado e liga o jogo, mas ele falha imediatamente. Acontece que não funciona em 2 de cada 3 tentativas. Eles começam com a primeira escolha e Keima decide ir ao refeitório com o artista. Infelizmente, ele recebe uma lista interminável de comidas para escolher. No entanto, ele insiste que eles devem passar por todos e esperam mudar o destino. Para piorar as coisas, o jogo não permite salvar o progresso, então toda vez que falham, terão que começar do início. Elsie acha isso mais assustador do que o próprio diabo, mas Keima arrasta de volta à força. Eles tentam o jogo novamente e a heroína acaba de cabeça para baixo. Em algum momento, um velho assustador se torna a heroína, e Elsie se cansa de como o jogo é amaldiçoado. Keima diz que ainda há mais opções para tentar, então Elsie pergunta se é realmente tão importante terminar o jogo. Ela vai pegar uma bebida, perguntando-se por que Keima não pode ser tão dedicado a capturar espíritos. Quando ela retorna, encontra Keima ainda na mesma. Ele pede algo novo na cafeteria e sofre com um mini-jogo inútil apenas para acabar de volta onde ele começou. Ele tenta repetidamente, mas continua sofrendo o mesmo destino até que algo no jogo finalmente muda. A heroína pergunta se ele quer ver a foto dela, e de repente eles estão de volta na cafeteria novamente. É um milagre que Keima ainda não tenha queimado o jogo, mas ele continua passando pelo mesmo ciclo repetidamente até estar completamente exausto. Justamente quando ele está prestes a perder a paciência, Elsie diz a ele qual é o próximo item do cardápio para que ele possa continuar. Elsie pergunta por que ele se importa tanto, então Keima explica que, embora o jogo seja um desastre, não é culpa da heroína. A heroína está esperando alguém para salvá-la, então ele não pode abandoná-la só porque o jogo não funciona. Elsie sugere reclamar com a empresa que fez o jogo, mas Keima anuncia que eles fecharam há um mês. Keima é literalmente o único que ainda está jogando o jogo estúpido. Ele promete salvar a garota e inicia uma montagem delirante com o artista fictício. Finalmente, ela pede para ele olhar suas fotos e o jogo não entra em um ciclo. A heroína agradece a ele e Keima se alegra por finalmente ter saído do loop. Elsie se orgulha do esquisito, mas quando ele tenta chegar ao final, eles descobrem que é literalmente apenas um monte de gibberish. No entanto, Keima jura não ser derrotado por esses bugs e se prepara para outra maratona. No futuro, alguém pesquisa o jogo online e vê as notícias sobre os bugs. Dizem que uma pessoa viu o final, mas ninguém acreditou nele mesmo assim. À noite, enquanto a família jantava, Elsie assistiu a uma nova idol chamada Canon ganhar o prêmio de melhor artista. Isso a deixou super animada, então ela tentou compartilhar isso com seu falso irmão Desmancha Prazeres. Mas como de costume, Keima não se importava com uma garota que não fosse pixelada. Ao contrário de Keima, Mary achou fofo que Elvis estivesse tentando copiar o laço da Canon, mas Keima insistiu que ídolos de TV não eram mais uma coisa. Keima disse que estavam em uma era de ídolos de jogos que eram resistentes ao desgaste e,
Lágrima. No entanto, Elsie discordou, alegando que Canon era mais fofa que qualquer Zero e um dos jogos dele. Keima foi rápido em contra-argumentar, lembrando-a de que ídolos reais ficariam flácidos e enrugados, enquanto ídolos de jogos melhoraram desde que foram criados. Em seu delírio de fã, Keima sugeriu que velhos tolos como Elsie seriam deixados para trás no novo mundo. De repente, Mary se irritou e disse às crianças para observarem as boas maneiras à mesa. Então elas finalmente calaram a boca. No dia seguinte na escola, Elsie notou que Keima não estava na aula, enquanto todos os outros estavam com suas câmeras fora por algum motivo. Quando Elsie perguntou a seus colegas de classe o que estava acontecendo, eles explicaram que Canon estava voltando para a escola após 2 meses. Enquanto isso, Keima voltou a se afogar em videogames quando Canon passou bem na frente dele. Ela monologou sobre o quanto havia trabalhado para se tornar uma ídolo, embora ainda parecesse um pouco triste. Quando ela se virou para sair, percebeu Keima sentado lá e se preparou para receber o tratamento usual de estrela. No entanto, Keima perguntou quem diabos ela era e disse para ela parar de incomodar ele. Canon ficou chocada e tentou ignorar, mas acabou usando uma arma de choque nele e em seu jogo estúpido. Ela decidiu que não era uma ídola afinal e descontou na Keima uma segunda vez que só se importava em salvar seu jogo. Elsie correu até Keima, mas quando viu Canon, esqueceu que seu irmão estava sendo assada. Canon ficou feliz por finalmente ser reconhecida. Então Elsie pegou o jogo de Keima para pedir um autógrafo de Canon. Keima estava quase se segurando a vida ao fundo, mas Elsie estava ocupada demais fangirling por um assassino em série. Enquanto Elsie continuava a babar, Keima pegou o jogo de volta e descobriu o maldito marcador. Não sairia. Elsie então repreendeu Keima por não ter contado a ela que Canon estava na mesma turma que eles. Canon ficou furiosa ao saber que estava na mesma turma que aquele tolo, então dessa vez ela o eletrocutou lá embaixo para que ele nunca pudesse produzir mais idiotas como ele. Nesse momento, o alarme de Elsie começa a tocar enquanto Canon lamenta como deve ser desprezada se as pessoas da sua turma não sabem. Keima teme que sua vida possa chegar a um fim abrupto, então espera pelo menos salvar seu jogo. Mas felizmente, Canon desliga e foge. Keima reza para nunca mais se encontrarem, até que Elsie dá a notícia de que a viciada em xarope para tosse é na verdade uma fugitiva. Espírito. Enquanto isso, Canon foi pra aula, e embora todos os outros venderiam suas mães por uma foto com ela só se importava com Keima. Canon mal tinha tempo para descansar, pois fazia shows, visitava fãs e modelava para diferentes agências. Ela estrelou filmes e estava vivendo o sonho de toda garota de se tornar anoréxica. Até as menininhas queriam ser como ela, então ela trabalhava cada vez mais. Após uma apresentação no palco, ela perguntou aos seus agentes como tinha se apresentou, então disseram pra ela que estava perfeita como sempre, o que a deixou feliz. Os gerentes notaram como ela era diferente desde que estava no Citron, mas na realidade, Canon estava apenas fingindo. De volta à escola, Elsie estava dando a Keima um resumo do próximo alvo, mas Keima disse que não queria nada com ela. Elsie lembrou a eles que a localização de suas cabeças dependia dessa missão. Então Keima se perguntou por que os espíritos fugitivos continuavam a mirar em garotas que cheiravam cola desde jovens. De repente, ele encontrou um CD de Canon pedindo-lhe para ir ao telhado depois da escola, ou ela vai arrancar suas frutas e fritá-las. Por causa disso, Keima honrou o convite. Então ela timidamente agradeceu por ele ter vindo. Ela disse para ele manter isso em segredo, depois anunciou que ia derrotá-lo. Diante disso, ela revelou seu elaborado cenário de palco e começou a apresentar uma de suas músicas para ele. Elsie não conseguia acreditar que estava praticamente assistindo a um show de graça, enquanto o resto da escola se perguntava de onde vinha a música. Canon continuava a fazer uma performance impressionante, e Elsie começou a se perguntar por que ela estava fazendo tanto por um espécime masculino tão inútil. Enquanto Canon cantava com um sorriso no rosto, declarou Keima seu inimigo em seu coração, e para ela, cantar e dançar era a única forma que sabia lutar. Ela planejava convertê-lo em fã, mas quando ela olhou para ele, o Boboca estava de volta aos seus videogames, dano emocional, perguntando-se sobre o que ela queria conversar. Canon voltou para as configurações de Faísca Faísca Bum Bum, mas antes que pudesse encurtar a vida de Keima, seu telefone tocou e ela saiu para uma reunião importante. Um helicóptero apareceu do nada para levá-la, mas ela fez Keima prometer estar lá no dia seguinte, ao contrário dos outros bobos que saíram do esconderijo. Keima só era bobo pelo jogo em suas mãos. Elsie perguntou por que ele estava sendo tão frio com ela, então Keima explicou que estava tentando não cair na armadilha. Normalmente nos jogos é o garoto que corre atrás, então se uma garota te persegue, ela provavelmente é uma craque. Bebê. Além disso, ela apagou os dados do jogo dele, e esse foi realmente o principal motivo. No dia seguinte, Canon fez outra apresentação, e desta vez, Keima tentou ouvir. Ele se perguntou por que importava que uma pessoa não a reconhecesse. No entanto, seu jogo começou a chamá-lo novamente. Ao mesmo tempo, Canon se sentiu maravilhosa durante sua apresentação, e estava convencida de que não era mais a pessoa que costumava ser. Infelizmente, quando olhou para cima, Keima estava descaradamente fazendo bolhas de ranho enquanto dormia. Canon começou a afundar em um estado depressivo, enquanto era assediada pela letra P por algum motivo. Ela decide que não serve pra nada, e de repente desaparece no ar, enquanto Keima e Elsie se perguntam o que está acontecendo. Elsie começou a entrar em pânico, mas Keima a tranquilizou dizendo que as pessoas não simplesmente desaparecem, avançar enquanto revela que ela é exatamente a mesma de antes, invisível. Com isso, Keima finalmente sabe o que fazer. Ele vai até ela e diz que ela está errada porque ele estava realmente ouvindo. No entanto, Canon não acredita e tenta enviá-lo para outro mundo, mas Keima ficou bom em desviar dela. Quando a árvore atrás dele desaba, Keima arrisca a vida para exibir um comportamento premium de bajulador. Canon consegue voltar ao normal, então ela sai furiosa e diz para ele estar lá no
No dia seguinte, Kima está grato por ter sobrevivido mais um dia e se pergunta se é o espírito fugitivo que a está fazendo invisível. Elsie o repreende por ignorá-la, mas Kima diz que estava tentando chocá-la para revelar o que estava incomodando-a. Ele então comparou isso a fazer lances em uma casa de leilões ilegal. Ele pagaria qualquer quantia para obter o segredo dos problemas de uma garota, e mesmo que fosse morto por isso, ainda valeria a pena. Elsie diz a ele para parar de se empolgar, então Kima afirma que a missão não pode começar até que ele saiba o que está incomodando ela. Por enquanto, ele compensou a má impressão anterior, mas ainda precisa saber mais sobre ela, então pede a Elsie para reunir informações. Enquanto isso, Kanon revive alguns de seus traumas de infância, fazendo seu motorista sentir pena dela, então ele coloca uma de suas músicas para animá-la. Naquela noite, Elsie forçou Kima a assistir a mais entrevistas de Kanon. Kanon anunciou que tinha novas músicas saindo em breve, e Elsie afirmou que isso era importante. Notícias, mas Kima sabia que ela estava apenas tentando transformá-lo em um fã. Kima então assistiu Kanon se apresentar ao vivo perfeitamente. No entanto, quando ela viu alguém na plateia focando apenas em seu caso secreto da noite, ela entrou em pânico por um segundo e o resto dos fãs percebeu. Porém, ela tentou continuar o concerto como se nada. Aconteceu. Elsie apontou como ela parecia estranha, mas assim que a apresentação terminou, Kima voltou direto para seus preciosos jogos. Elsie pensou que, como era uma transmissão ao vivo, ainda poderia encontrar-se com Kanon na estação de TV e perguntar o que estava errado. Ela rapidamente voou até a estação de TV, embora uma rajada de vento tenha tentado arruinar sua missão. Ela conseguiu pousar, mas todos a olharam como uma louca. Fã, ela foi jogada fora como lixo, e enquanto lamentava do lado de fora, notou uma multidão de ninjas sim passando correndo. Eles se alinharam de ambos os lados e se curvaram para cumprimentar Kanon por ter feito um bom trabalho. Elsie imaginou que Kanon estava na van, mas quando tentou persegui-la, um velho lhe disse que ela não podia entender. Enquanto isso, o gerente da Kanon disse que ela errou a letra das músicas e que suas performances estavam caindo recentemente. Kanon assegurou-lhe que estava bem e disse que só precisava de uma boa noite de sono. No entanto, ela continuava a parecer triste. Enquanto isso, Kima tomou um banho com o amor de sua vida, o jogo. Irritava-o que Kanon não fosse como as ídolos de videogame a que estava acostumado. De repente, ele ouviu Mary repreendendo Elsie por estar fora sozinha até tarde. Elsie pediu desculpa por ser cabeça dura. Então Mary a abraçou e deixou-a chorar. Kima ficou se perguntando sobre o que era a novela até ser sugado por ela. E repreendido por Mary por ser um irmão que consola. Elsie pediu desculpas por tê-lo envolvido nisso, então Kima perguntou que informações ela tinha obtido. Ela mostrou as fotos que tirou com os fãs de Kanon, que aparentemente lhe contaram muitas novidades. De acordo com eles, Kanon fazia parte de um grupo chamado Citrin, que foi inicialmente fundado para promover sua líder, Lime. No entanto, Kanon tornou-se mais popular, então o grupo se desfez e os outros membros saíram. Agora Kanon não canta nenhuma música da época em que estava no Citrin. Elsie diz que Kanon está claramente muito solitária e pede para Kima ser mais gentil com ela. Kima insiste que as circunstâncias dela são irrelevantes para a missão, mas pretende começar a ter contato deliberado com ela agora. No dia seguinte, depois da escola, Kima lamenta que Kanon não apareceu no dia em que finalmente decidiu se importar. Enquanto isso, Kanon estava sobrecarregada com ídolos, o que estava atrasando-a. Ela estava triste por não ter conseguido ver Kima naquele dia, mas enquanto folheava seu livro, viu algo que desencadeou mais trauma. Aparentemente, seus colegas de classe sempre diziam que ela não se destacava. Até o professor de educação física tinha esquecido sua existência e perguntou se ela era realmente uma aluna. Escola, Kima recebeu uma mensagem de Kanon, então Kima explicou que ele colocou o contato do disco dela na capa do CD que ela lhe deu. Contudo, quando ele se encontrou com ela, mais tarde ela voltou a ficar deprimida. Kanon perguntou se estava invisível novamente, então Kima assegurou que ouviu sua música e que ela era ótima. O humor de Kanon muda completamente, então ela pergunta a Kima se pode continuar enviando-lhe mensagens. Aparentemente ele é o único com quem ela já conversou, mesmo que na maioria das vezes tenha tentado tirar sua vida. No entanto, Kima vê isso como uma vitória fácil ao estabelecer uma posição tão importante com ela. Antes que ele pudesse responder, Kanon já tinha ido embora, mas ela enviou uma mensagem de agradecimento 1 milhão de vezes, o que parecia descontrolado. Mais tarde ela enviou uma mensagem novamente, forçando Kima a aparecer em seu evento. No camarim, ela disse a ele que ver seu rosto lhe dava forças para continuar, então Kima ficou feliz por poder ajudar. No entanto, com o passar do tempo, ela começou a ligar para ele sempre que se sentia triste, ansiosa ou insegura. Ela ligou para ele tantas vezes que Elsie acabou arrastando seu arco exausto de volta para casa, enquanto o telefone dele começava a tocar novamente. Alguns dias depois, Kanon encontrou-se com Kima em um café ao ar livre. Desta vez, ela disse que não tinha nenhuma história triste e só queria vê-lo. Foi então que sua música começou a tocar e todos ficaram animados para assisti-la, fazendo-a feliz. No entanto, quando viu a hora, disse que estava atrasada para um show e só queria ver o rosto de Kima. Depois que ela saiu, a transmissão anunciou que Kanon se apresentaria no palco às 8 horas. Outro anúncio publicitário informou que ela teria seu primeiro concerto solo em 24 de dezembro, mas Kima olhou preocupado. Naquele dia, Kima encontrou-se com Kanon, que parecia animada por se apresentar para um público tão grande. Ela diz a ele que é um sonho se tornando realidade todos virem vê-la, o que significa que ela não é mais invisível. Kima volta para seus jogos, mas quando Kanon tenta reclamar, ela percebe que ele está jogando um dos seus músicas. Ela pergunta se ele gosta, o que o deixa envergonhado, e ele a elogia por fazer um bom trabalho. Depois, Kanon corre feliz enquanto Elsie aparece e diz a ele que não deve demorar muito para preencher o vazio de Kanon. No entanto, Kima não tem tanta certeza. Lá dentro, Kanon cumprimenta todos como de costume e segue para seu camarim.
Sala. Do lado de fora, Keima finalmente termina seu jogo de ídolos, mas quando ele se lembra de Kanon, conclui que algo parece errado. De repente, o gerente de Kanon anuncia que Kanon está desaparecida e todos começam a procurá-la. No entanto, Keima diz que agora pode ver o final. Há 2 anos, Kanon e suas amigas estavam naquele mesmo auditório sonhando em se tornar grandes o suficiente para lotá-lo. Kanon sentia que não seria fácil, mas Lime a assegurou que elas seriam grandes em pouco tempo se a escutassem. Seguindo a liderança de Lime, as garotas começaram a praticar sua música de estreia. Elas tomaram suas posições e cantaram com todo o coração juntas. Hoje em dia, o auditório estava lotado com milhares de fãs vindo para ver Kanon. Durante cabelo e maquiagem, o estilista de Kanon mencionou o quão especial ela era por conseguir fazer isso, mas Kanon disse que era trabalho dos membros da equipe. O homem então apontou como ela estava fofa ultimamente e perguntou se ela tinha se apaixonado. Kanon corou e disse que não era isso, mas o homem recebeu uma chamada telefônica e teve que sair da sala, deixando Kanon sozinha. Kanon estava animada com o quanto havia trabalhado para chegar ali quando ouviu uma voz vinda do espelho. Era uma visão de seu eu mais jovem que a alertou que, apesar do quanto havia alcançado, tudo estaria acabado se ela estragasse tudo. Seu demônio interior perguntou se ela realmente poderia cantar em um palco tão grande sozinha. Avisou-a de que todos a abandonariam se ela falhasse, e que desde que Citrin se foi, ela ficaria sozinha para sempre. Nesse momento, Kanon lembrou-se de como eles tiraram o cartaz de Citrin, o que a deixou tão nervosa que ficou invisível. Momentos depois, sua estilista voltou para a sala, mas Kanon não estava em lugar algum. A equipe começou a procurá-la por toda parte, mas tentaram manter silêncio para que os repórteres não descobrissem. O gerente chamou mais reforços para encontrá-la, o que Keima e Elsie começou a entrar em pânico, mas Keima disse para ela se acalmar, pois estava tudo indo conforme o plano. Eles tinham chegado a algum ponto crítico, e ele tinha que encontrar Kanon primeiro. Elsie se acalmou e perguntou como ele planejava encontrar alguém que podia se tornar invisível em uma área tão grande. Bem, a única escolha deles era procurar por toda parte por ela, enquanto todos os outros continuavam como sempre, Keima procurou em todos os lugares. O auditório estava lentamente se enchendo de convidados enquanto Elsie e Keima estavam em alerta máximo. Nos bastidores, o gerente foi informado de que a busca havia sido inútil e o tempo estava se esgotando. Um dos membros da equipe sugeriu que ela poderia estar em apuros, então talvez devessem informar a polícia. Isso faria com que o concerto fosse cancelado. Então o gerente sugeriu que esperassem até o último segundo. Lá fora, Elsie não estava tendo sorte quando avistou o fã-clube de Kanon antes. Ela passou voando para falar com eles, então o homem perguntou se ela também estava lá para o show. Elsie quase revelou o segredo do desaparecimento de Kanon, mas ela conseguiu salvar a situação no último minuto. Antes de ir embora, o homem mostrou a ela um DVD antigo do Citron e perguntou se ela queria assistir com eles. Mas Elsie imaginou Keima chamando-a de cabeça oca novamente e educadamente recusou. Ela rapidamente foi embora para retomar a busca, mas perdeu Kanon por pouco. Kanon sentia que não conseguia realizar seus sonhos mesmo quando eram 3, então não havia como ela poderia fazer isso agora. Esses flashes de trauma recorrentes definitivamente não estavam ajudando também. Ela desmorona pensando que vai desaparecer, até que se lembra de Keima e decide que precisa vê-lo novamente. Enquanto isso, Elsie se junta a Keima, que também não teve sorte. Enquanto descansam, Keima diz que vão perder se não a encontrarem antes do concerto começar. Elsie finalmente se lembra de que pode rastreá-la com um sensor de almas, então ela ativa o dispositivo enquanto Keima se pergunta que tipo de idiota ela é por não ter feito isso antes. O dispositivo dispara, significando que ela está por perto, então Keima finalmente a avista sentada sozinha. Quando ele se aproxima dela, ela se torna visível novamente. Então ele pergunta por que ela não está no seu grande concerto. Kanon parece um pouco dispersa, então Keima pergunta se ela tem medo de ficar invisível novamente. Keima adivinha que ela se tornou uma ídolo, para que as pessoas a notassem, então ela tem medo de voltar à estaca zero. Kanon diz que ele realmente a entende, mas Keima diz que foi apenas uma coincidência. Kanon pula nele e pede para ele ficar ao lado dela, para que quando ela falhar, ele esteja ali. Ela se inclina para beijá-lo, mas Keima recusa e diz que isso é só uma fuga. Ele diz para ela parar de depender dos outros e afirma que o canto dela está bom do jeito que está. Kanon lamenta que não consegue fazer nada sozinha, mas Keima lembra que ela já conseguiu. Nesse momento, Kanon ouve os aplausos de seus fãs e vê as luzes saindo do estádio, todas pelos fãs. Os fãs torcem com todas as suas forças enquanto o gerente espera que ela possa ouvir o quanto a amam. Keima diz a ela que não pode mantê-la só para si, então Kanon entende e começa a se afastar. No entanto, ela diz que ele estava disposto a cantar para uma única pessoa e volta para lhe dar um beijo. Um espírito de forma suspeita sai dela, e Elsie o captura com facilidade. Kanon retorna ao auditório e quando o gerente pergunta onde ela está, Kanon pede desculpas. O gerente a envia para se preparar, mas antes de entrar na sala, ela nota algumas flores de seus antigos companheiros de banda e se sente feliz. Momentos depois, o palco se ilumina. E Kanon finalmente aparece no palco. Ela começa sua nova música sobre a luz que a tirou da escuridão, enquanto Keima assiste com orgulho. Kanon continua sua mágica performance, e quando chega ao fim, ela se lembra do seu tempo com Keima e diz ao homem misterioso em sua música que o ama. O auditório enlouquece e até Keima fica surpreso com o quão boa ela é. Ela então rasga seu traje de balada e se prepara para o resto do show. Ela arrasa no performance, deixando a multidão quase tão caótica quanto a vez em que Michael Jackson fez as pessoas desmaiarem só por estar ali. Keima e Elsie saem cedo e ela pergunta se ele finalmente mudou de ideia sobre ídolos reais agora.
Keima diz que não, porque Kanon não é mais uma idol, mas agora é uma estrela brilhante. A multidão continua a gritar seu nome enquanto Kanon finalmente vive o melhor momento da sua vida se apresentando. Mais tarde, quando todos já foram embora, ela volta ao palco para cantar parte da música de estreia do Citron e agradecer a todos que a ajudaram a chegar até aqui. Até agora. Alguns dias depois, Mary estava tomando banho enquanto algo sinistro se aproximava de sua casa. Enquanto relaxava, ela sentiu uma perturbação na força. Então, quando tentou ver quem era, deu de cara com um monstro. Este dia caótico começou quando Mary ouviu Keima e Elsie fazendo bagunça. Novamente, dentro da casa, Keima correu por sua vida de um organismo vivo, que Elsie afirmou ser o almoço dele. Keima lamentou sobre o óbvio problema, mas Elsie disse que deixá-lo vivo o manteria quente até a hora do almoço, e aparentemente ela fez um ainda maior. Para ele. Keima se recusou a aceitar comida que provavelmente poderia comê-lo, e chamou Elsie de falha como aquele jogo de artista que ele jogou. Mais tarde na escola, uma colega perguntou a Elsie por que ela estava poluindo o ar com energia ruim. Elsie lamentou sobre como Keima era cruel, mas a garota disse a Elsie que era melhor ignorar. Contudo, Elsie disse que era boa apenas em limpeza e culinária e só queria que ele a reconhecesse. A garota entende a situação e sugere que ela faça um bolo de morango para que Keima possa elogiá-la. Elsie pega a revista animadamente enquanto a garota diz que ela pode encantar qualquer homem. Com bolo. Elsie então se determina a mostrar a ela exatamente o que um demônio do inferno pode fazer com suas mãos. No próximo período, o Crimson Team chamou Elsie, mas ela deixou um boneco inflável em seu... Enquanto isso, Elsie vai para a sala de homicídio para começar a seguir a receita. Primeiro, ela precisa medir um pouco de açúcar, então Elsie alegremente pega açúcar ao vivo de... inferno. Em seguida, ela tem que bater algumas claras de ovo, mas tem dificuldade em escolher que tipo de ovo usar. Enquanto olha suas opções, um dos ovos choca em um dragão e a persegue para fora do sala de aula. Eventualmente, Elsie consegue despistar o dragão e fica aliviada por não ter comido o bolo. Finalmente, ela termina as claras de ovo com um toque de asas quando percebe Keima parado ali. Ela entra em pânico e esconde a mistura antes que ele a veja, mas diz a ele que finalmente testemunhará seu verdadeiro poder mais tarde naquele dia. Depois ela continua em uma montagem de panificação apresentando magia do inferno e uma nova e melhorada maneira de evitar câncer enquanto usa um micro-ondas. Elsie se concentra intensamente para fazer o melhor bolo de todos, já que ela errou muitas vezes antes. Através do poder de uma concentração intensa, Keima finalmente conseguiu completar o bolo. Os toques finais eram os morangos, e se ela acertasse, Keima finalmente daria a ela o elogio que merecia. No entanto, enquanto ela estava sonhando acordada, o dragão apareceu fora do nada. Para piorar as coisas, o resto dos ovos chocou, já que foram aquecidos pelo fogo, então Elsie estava completamente rodeada. No entanto, foi na verdade o micro-ondas que tomou a primeira ação ao explodir, deixando Elsie queimada e sem bolo. Mais tarde naquela noite, Keima jogou seus videogames com uma nova lesão na cabeça. Ele perguntou a Elsie por que ela não estava na aula mais cedo, mas ela insistiu que estava. Ela continuou a olhar para o bolo de morango, esperando acertar um dia, quando Keima trouxe a notícia de que não era fã de doces. Elsie não podia acreditar no que ouvia e jogou o livro de receitas fora. No entanto, aqui está o que realmente aconteceu do ponto de vista de Keima. Depois que Elsie tentou alimentá-lo com comida que tentava comê-lo de volta, ele culpou Elsie por arruinar sua vida, então se perguntou quanto tempo teria que aguentá-la. Mais tarde na aula, Keima se perguntou se o universo o odiava, e encontrou consolo em seu jogo. O professor chamou-o para receber os resultados do teste, então Keima aproximou-se dele sem tirar os olhos do jogo. O professor advertiu-o sobre sua atitude, mas Keima garantiu que ele era 100% perfeito em seus testes também. O professor ficou bravo, e insistiu que ele não podia simplesmente fazer o que quisesse só porque teve uma pontuação perfeita. Depois a professora chamou Elsie, mas a versão estourada não respondeu. Durante o almoço, Keima se perguntou onde Elsie tinha ido quando notou bolas de açúcar saltando ao redor. De repente, um dragão surgiu do nada e passou voando por ele, fazendo-o se perguntar o que diabos estava acontecendo hoje. Foi então que Elsie apareceu atrás dele, tentando esconder o que estava em suas mãos. Ela disse que iria mostrar a ele seu verdadeiro poder naquele dia, mas Keima achou que ela estava planejando algo estúpido. Novamente. Mais tarde, durante a aula de ginástica, o Sr. Tintastic anunciou que assumiria e disse a todos para correrem 20 voltas. Enquanto os meninos começaram sua punição disfarçada, Keima lutou para completar uma volta. O professor ficou feliz em informar que o último a terminar correria mais 20 voltas. Ele então oferece reduzir para 10 se Keima se desculpar por esta manhã. Por causa disso, Keima usou sua arma secreta e usou seu jogo para lhe dar um impulso de energia. Infelizmente, não era assim que o mundo real funcionava, então o professor o repreendeu e disse que passaria mais tarde para conversar com a mãe dele. Para o professor, pessoas como Keima provavelmente acabariam assaltando bancos com brinquedos, armas. A isso, Keima insistiu que quem tenta comparar jogos com a realidade são os que não conseguem distinguir a diferença. O idiota volta à sua ilusão divina de viver em um mundo separado de realidade. O professor estava prestes a trazer a realidade de volta para sua cabeça dura quando ocorreu uma explosão, e ele se viu sendo perseguido pelo dragão verde. Os outros filhotes de demônio também passaram correndo por Keima, mas ele estava cansado de se perguntar o que estava no Indo-Indian. Quando Keima voltou para casa, ele achou que a Elsie devia ter causado o dia miserável que teve. Ele de repente notou um bolo do lado de fora e se perguntou se esse era o poder que Elsie queria mostrar para ele. Keima considerou dar uma chance ao bolo, já que Elsie passou o dia inteiro emburrada, mas quando ele recebeu uma notificação de jogo, ele ficou tão empolgado que esqueceu do bolo.
Enquanto isso, Mara recebeu uma ligação do professor de Keima sobre a visita dele não tinha escolha. Para se preparar, ela entrou no chuveiro e lamentou o quanto Keima era podre por dentro. No entanto, foi então que ela verificou quem tinha sido espreitando. Ela não conseguiu ver bem, então correu escada abaixo para pegá-los. Mas depois de ver um vaso quebrado, pensou que alguém tivesse invadido. Assustada, pegou um vaso para se defender e foi para a cozinha, onde encontrou alguém agachado no chão. Ela imediatamente atacou, mas descobriu que era Keima que estava finalmente experimentando o bolo da Elsie. Enquanto isso, o dragão tinha parado no telhado para experimentar um pouco do bolo quando o almoço ao vivo de Keima saiu da casa para confrontá-lo. Naquele momento, o professor testemunhou o almoço devorar o dragão inteiro e temia por sua vida. Uma manhã na escola, Elsie tentou se desculpar por fazer um bolo que explodiu com farinha demais. Keima então a repreendeu por não saber nada sobre o mundo deles e pediu para ela ter um pouco de bom senso. Elsie afirmou que passou por um treinamento sobre o mundo humano e recebeu um A em história japonesa. No entanto, quando Keima perguntou qual foi a última coisa que aprendeu, ela narrou o quanto o povo japonês ficou assustado quando os navios americanos chegaram. Keima já tinha se cansado, então ele disse para ela ir à biblioteca e aprender sobre o mundo deles. Elsie foi para a biblioteca e ficou animada com o quão enorme ela era. Ela saltitou pelos corredores e acabou pegando um dicionário de frases obsoletas. Quando nada nele fez sentido para ela, decidiu pegar alguma coisa. Mais fácil, a idiota acabou escolhendo um livro sobre caminhões de bombeiros. Ela essencialmente substituiu os navios negros em sua história por caminhões de bombeiros e não aprendeu nada de novo. Ela decidiu aprender mais sobre este caminhão mágico e foi para as prateleiras procurar mais. Mas depois de procurar por um tempo, ela percebeu que não fazia ideia do que estava fazendo. Felizmente, sua mente funcionou o suficiente para sugerir pedir ajuda ao bibliotecário. No balcão do bibliotecário, uma garota chamada Shiori estava pacificamente lendo seu livro. Elsie tentou pedir ajuda, mas não havia prova de que Shiori não estava em coma até fechar seu livro. Shiori parecia ter adormecido depois, mas quando Elsie a assustou, ela derrubou alguns livros. Shiori finalmente pergunta como pode ser de assistência, então Elsie pede mais livros sobre caminhões de bombeiros. Shiori simplesmente fica olhando por alguns segundos e diz para ela voltar depois de escola. Elsie se perguntou por quê, mas Shiori a olhava, esperando que ela fosse embora. De repente, o monitor de almas de Elsie disparou, então ela correu para contra Keima que tinha encontrado outro espírito fugitivo. Depois da escola, Elsie arrastou Keima para mostrar-lhe o novo alvo deles. Keima lamentou como a personagem de menina bibliotecária era básica nos jogos. Ele disse que, se ela não fosse uma exceção estelar, ele não estava interessado na missão. Elsie não tinha certeza se uma garota semi-muda contava como estelar e notou que ela nem conseguia lhe dizer onde encontrar livros sobre incêndio. Motores de incêndio. Keima tentou ir embora, já que ela não valia seu tempo, mas acabaram esbarrando em Shiori, que entregou 458 livros mencionando motores de incêndio. Elsie pegou um e começou a se empolgar com ele, enquanto Shiori explicava a disposição dos livros para Keima. Keima ficou impressionado com o sistema de indexação da biblioteca, mas na verdade, Shiori escolheu aqueles livros de memória, já que leu todos os livros na biblioteca. No entanto, ela decide guardar isso para si mesma para não soar estranha. Keima observa Shiori enquanto ela tem uma conversa em sua cabeça que termina com ela se afastando, silenciosamente. Ao voltar ao seu lugar, ela concluiu que não precisava lidar com pessoas enquanto tivesse seus livros. A biblioteca era seu castelo. Elsie perguntou a Keima se essa seria difícil, mas Keima queria saber por que ela estava lendo sobre carros de bombeiros. No dia seguinte, Shiori voltou à biblioteca e começou a seguir sua rotina habitual. Para ela, cada livro era um novo mundo de imaginação ilimitada. Era uma maneira mais eficaz de viajar sem subir num avião. Ela podia ser qualquer um ou qualquer coisa, e adorava isso. Ela não precisava de músicas, arte, promessas, do oceano ou qualquer outra coisa, porque os livros tinham tudo isso. Basicamente, livros eram só metanfetamina, e ela estava feliz em lê-los todos os dias. Enquanto isso, Elsie leu os detalhes de Shiori para Keima, perguntando como ele planejava se aproximar dela desta vez. Keima explicou que se aproximar de bibliotecárias tem uma regra de ouro, que é ouvir a sua voz interior. Embora sejam muito quietos, os bibliotecários estão sempre pensando. Elsie pergunta como ele planeja ouvir os pensamentos dela, então Keima afirma audaciosamente que pode ouvi-los a qualquer momento que quiser. No entanto, quando Elsie aponta que isso só funciona em jogos, Keima diz que estão ferrados. Enquanto isso, Shiori está sentada com seu livro como de costume, quando ouve dois pombinhos fazendo planos por perto. Isso a irrita, pois acredita que a biblioteca é um lugar sagrado para aprender e não para trocar olhares apaixonados. Ela então é interrompida pela bibliotecária-chefe, que pede para ela segurar uma lista enquanto vai ao escritório da faculdade. Quando Shiori vê que há uma lista de livros a serem descartados, ela fica devastada. Mais tarde, Shiori começou a separar os livros para descarte, perguntando-se onde todos eles iriam parar. Keima então entrou e percebeu Shiori olhando para o livro. Atentamente, ela continuou a pegar os livros da lista, mas quando tentou alcançar um em uma prateleira mais alta, perdeu o equilíbrio e tropeçou. No entanto, Keima a impediu de cair. Shiori ficou envergonhada, mas ao observá-lo devolver o livro, reconheceu-o como o garoto de ontem e se perguntou por que ela o ajudou. Ela decidiu que precisava agradecê-lo, mas começou a pensar demais em como exatamente dizer isso. Keima simplesmente a observou enquanto ela entrava em pânico e ficava vermelha no rosto. Shiori sabia que precisava agir rápido ou perderia sua chance, mas depois de olhar para o livro de economia em sua mão, ela acabou dizendo: "Obrigado, Nomiya." O quê? Enquanto Keima e Shiori se olhavam como paredes de tijolos paralelas, até Elsie ficou surpresa por não ser a mais burra da sala. Shiori se esconde atrás do livro, envergonhada, perguntando-se por que não consegue dizer um simples
palavra. Ela decide que o melhor a fazer é ir embora, então começa a se afastar até ouvir Keima dizer que livros não são mais necessários e só ocupam espaço. Shiori não consegue acreditar no que ouve enquanto começa a defender os livros no seu cabeça. Ela quase enfrenta Keima, mas desiste ao perceber que todos têm direito a uma opinião. Ela decide ir embora novamente, já que confrontos não são a sua praia. Mas então Keima diz que os livros devem ser descartados após serem escaneados. Desta vez, Shiori vai direto até ele, mas a única coisa que consegue fazer é chamá-lo de estúpido. Em seguida, ela imediatamente começa a falhar, e então ela se vira e vai embora. Mais tarde, Elsie repreende Keima por deixar uma amante de livros irritada com suas palavras, mas Keima insiste que livros com capas grandes são na verdade inúteis. Elsie diz que ele não deveria estar arranjando brigas com ela, mas Keima revela que finalmente conseguiu ouvir o interior dela. Monólogo. Como ela não fala muito, provavelmente eles não podem ter uma conversa normal, então ele a deixou com raiva de propósito. Elsie fica impressionada com o fato de Keima não ter medo de causar uma má impressão. Ele então pergunta o que ela está fazendo e ela explica que está lendo sobre caminhões de bombeiros, já que Shiori teve tanto trabalho para encontrar os livros. Keima fica surpreso com a tranquilidade de Elsie sobre ser inútil. Enquanto isso, Shiori se critica mentalmente por ter chamado Keima de estúpido, ao invés de agradecê-lo pela ajuda. Ela acha que sua boca é a estúpida, assim como quando era mais jovem. Ela quebrou um vaso de flores e as crianças ameaçaram contar para os adultos. Ela queria se desculpar, mas seus lábios não se moviam. Quando ficou mais velha, algumas meninas perguntaram sua opinião sobre um livro, mas ela apenas olhou como uma gárgula. Na verdade, tinha lido o livro 24 vezes, então escreveu uma mini-tese como resenha. Mas quando tentou entregar às meninas mais tarde, acabou assustando-as. Fora. Ela sempre achou difícil se comunicar com os outros, então, quando descobriu a magia dos livros, mergulhou de cabeça. Na biblioteca, ela era como um peixe.